Olá a todos os espectadores da TV Interior, canal 2.2 digital na Brasilnet, canal 3.1 na Rio Cable, Cordeiro, Cantagalo, Macuco, São Sebastião do Alto, Conceição de Macabu. Em breve, muito em breve, estaremos em Trajano, Madalena, Pádua, tudo funcionando para que isso, em breve, nosso sinal vai estar chegando nessas cidades. Nós vamos estar trazendo conteúdos, você já tem acompanhado conteúdos de Duas Barras, conteúdos de Monerá, de Madalena, Trajano. É a TV Interior integrando as cidades, esse é o nosso objetivo. E estamos vivendo agora, nesse mês de maio, um momento muito especial. É um mês que trata muito da questão da imigração suíça no Brasil, na formação da Constituição, de como é formada as cidades, e muito a ver com a história, Madalena, Duas Barras e principalmente Nova Friburgo, que é o polo da nossa região, é a cidade mais importante próxima à nossa região aqui, e que compõe muito a forma como a nossa sociedade, a forma como a nossa comunidade hoje tem de contorno cultural, de entretenimento. É um polo econômico muito importante, e a gente, nesse momento de 200 anos, não poderia deixar de tratar desse assunto. E para isso nós convidamos o Diego César Eringer, que é professor de História no Darcy Ribeiro, em Cantagalo. Cordeiro também. Cordeiro também. Conta um pouquinho pra gente, há quanto tempo você está aqui, você que nasceu em Nova Friburgo, conta um pouquinho, há quanto tempo você está aqui na nossa região, aonde que você leciona, e para as pessoas, e se apresenta para que o pessoal de casa possa te conhecer melhor. Diego, obrigado por você aceitar o nosso convite. Agradeço eu sou cidadão nascido em Nova Friburgo, moro aqui em Cordeiro há 6 anos, vai completar 6 anos, e a história de Friburgo é uma história que me fascina muito, e recebi de braços abertos a TV Interior aqui para contar um pouco dessa história. E, como o Duda já falou, sou professor da rede de Cordeiro de Cantagalo, leciono no Darcy Ribeiro, leciono em mais 3 escolas de Cordeiro, o José Pinho, a Nelly Maranhão e Constança, e é um prazer recebê-los. Tá? A gente agradece. Desculpa te interromper, Duda, só uma correção. Essa entrevista, Diego, você vai me corrigir muitas vezes. Claro. Porque, assim, não é um assunto... A gente que mal domina a história do nosso país, dos municípios aqui que compõem, que dirá de uma cidade tão importante, com uma história tão rica e diferenciada como é Nova Friburgo. Então, você tem o direito de me corrigir todas as vezes que você achar pertinente. É para isso que nós convidamos, por você ser um conhecedor, um historiador da história de Friburgo. Esse é o objetivo, por favor. A gente vai tentar, né? Olha só, é um tema muito controverso, né? Na verdade, a gente não está comemorando 200 anos de Friburgo, né? A gente, na verdade, Friburgo, na verdade, está relembrando 200 anos da assinatura do tratado. Um contrato que foi feito entre algumas pessoas, que a gente vai entrar em detalhes mais à frente na entrevista, com Dom João VI, que era o príncipe regente da época. Então, 16 de maio de 1818, perdão, 16 de maio de 1818, é a comemoração, não é a comemoração, é apenas a lembrança da assinatura do contrato que vai fazer com que os imigrantes suíços chegassem, né, à região hoje conhecida como Nova Friburgo. Então, Diego, para a gente começar, eu queria que você pudesse explicar o contexto dessa época. 1818 é um período que tem uma série de coisas acontecendo no mundo, principalmente na Europa, que culminam com várias decisões e ações que, inclusive, culminam em 1822, que é a independência do país. Uhum. Então, ou seja, queria que você contextualizasse esse momento histórico no mundo, para que as pessoas pudessem entender certas decisões que nós vamos discutir na nossa entrevista. Tudo bem. Primeiramente, eu quero parabenizar a equipe, né, por se sensibilizar com uma história que não é da cidade, né, da TV. E acho muito importante que isso aconteça, porque falar de Friburgo temos que falar de Cantagalo primeiro, tá?
Porque, na verdade, Cantagalo foi e é, né, protagonista, uma das principais protagonistas da história de Friburgo, né? Porque tudo começou há algum tempo atrás, antes da imigração, vivíamos um período do café, né? Que era considerado, inclusive, o ouro verde. Então, essa região aqui de Cantagalo era uma região proibida. Inclusive, os sertões de Macacu, a área proibida, como denominava a corte na época. Então, as pessoas eram proibidas de transitar aqui na região. Por quê? Por causa do contrabando. Ou seja, para evitar esse contrabando. Então, nós tínhamos as estradas reais, né? Primeiramente foi a de Paraty, onde você só podia escoar ouro, você só podia transitar por essas vias. Depois ela se mudou para Santos. E é nesse contexto que aparece, inclusive, um personagem muito forte da nossa história, um personagem muito forte do ouro, que foi o Manuel Henriques, que é o Mão de Luva, né? Conhecido como Mão de Luva. Aí tem todo um mito em cima do Mão de Luva, que usa luva, porque recebeu o beijo da princesa, que depois virou Rainha Maria, louca, né? Mas essa é uma história que vocês já trabalharam especificamente. Nós vamos falar aqui da região. Para começar, não podemos esquecer que Friburgo pertencia a Cantagalo, né? Inclusive, Cantagalo era muito, muito extensa, né? As fronteiras de Cantagalo ia de Cachoeiro de Macacu, Magé, Madalena, Campo dos Goitacazes, Carmo e Friburgo. 14 municípios que compõem. Isso aí. E Friburgo pertencia, né? Ou seja, a freguesia de São João Batista pertencia a Cantagalo. E essa região era deserta, porque deserta, assim, de europeus, praticamente deserta de portugueses. Você tinha muito aqui índios, dando uma ênfase aos coroados, aos goitacazes, porque Campos aqui está próximo da gente, e alguns portugueses e, óbvio, alguns escravos que, com a sua mão de obra, sustentavam essas poucas fazendas que aqui tinham. Com a decadência do café, o que aconteceu? Essa região de Cantagalo, né, ela não ser mais proibida. Inclusive, há um incentivo do governo, ainda à época do Dom João VI, há um incentivo de doações de terrenos, as conhecidas Seis Marias. E através dessas Seis Marias, ou seja, lotes que eram doados para pessoas ligadas à corte, a fazendeiros, principalmente os portugueses, começa a ser povoada a região de Cantagalo. No princípio, a intenção da coroa portuguesa era, na verdade, transformar isso aqui em produção agrícola, mas por motivos econômicos, né, essa produção passou a ser voltada para o café. E a gente vai ver mais pela frente aonde Friburgo entra nisso, né? Bem, além do contexto nacional, tinha um contexto internacional também que eu acho que ajuda a explicar certas decisões. Com certeza, né? No início da entrevista, né, eu falei que, na verdade, Friburgo não está comemorando 200 anos. Friburgo tem algumas datas diferentes, né? Por exemplo, a própria freguesia de São João Batista, depois a elevação à vila, que se deu até antes da chegada dos suíços, já tinha havido a assinatura do contrato, e nesse meio tempo a cidade se transformou a freguesia se tornou vila, e só em 1890, ou seja, 70 anos depois, a Nova Friburgo vai se tornar uma cidade de verdade. Então, algumas datas, né? Mas, por exemplo, para pegar o gancho do 16 de maio de 1818, ou seja, os 200 anos daqui a alguns dias, daqui a algumas 2 semanas, não podemos deixar de falar da imigração suíça, né? Então, a gente tem que voltar um pouco atrás para entender como se deu essa imigração. A Europa, ela estava vivendo uma crise bem intensa. E a América era vista como a terra da oportunidade, né?
lembrando da imigração dos Estados Unidos, que uma imigração de povoamento, que foi um sucesso. Tivemos antes a do Brasil, que foi uma migração um pouco diferente, que foi uma produção, uma monocultura, mas visando talvez o sucesso dos Estados Unidos, o governo brasileiro pensou nesse projeto e aproveitou um momento delicado da Europa e principalmente da Suíça. Porque a Suíça ela era uma grande exportadora de produtos para a França. E é nesse período que a França passa pelo fim do período napoleônico. E a França, mergulhada numa crise terrível, junto com a Europa, né, ela corta as importações. E isso faz com que a maior exportadora entre numa crise muito grande. E a população chega ao caos da miséria. E com essa proposta de imigração de alguns países da América, nesse caso aqui o Brasil, vê isso uma grande oportunidade para se tornar, para resgatar a dignidade através da sua mão de obra e enriquecer. Era um sonho deles, sair da pobreza, talvez enriquecer, e eles agarram essa oportunidade com unhas e dentes. Bem, a gente vai entrar mais no detalhe mesmo do contexto da Suíça, da questão da região de Freiburg, né? Freiburg. Porque a gente vai entrar nesse contexto. Mas eu queria, só para a gente fechar esse bloco, Diego, se você pudesse explicar um pouquinho mais que guerra foi essa que a França se acometeu nesse período, quando que começou, um pouco do seu desencadeamento e, claro, esse período especificamente chegando em 1818, ou seja, faz um pequeno traçado sobre esse período para que as pessoas possam entender em casa. Para não se alongar muito, porque a gente tem que citar, mas a gente não vai mergulhar profundamente, a França ela passa por uma revolução intensa, que é a Revolução Francesa, e essa Revolução Francesa gera um fruto, que foi a burguesia. A burguesia, os grandes comerciantes, né? Então elas tomam poder. Primeiro a Revolução, o povo, né? O terceiro Estado, toma o poder. Depois é a burguesia que toma esse poder novamente e muda características da França. E dentro dessa burguesia nasce uma figura muito importante para a história mundial. Tão importante que a história do Brasil está diretamente ligada a essa figura que é Napoleão Bonaparte. Por exemplo, 1808, há 10 anos antes da assinatura do tratado, houve um episódio no Brasil muito importante, que foi a fuga da família real de Portugal, de Lisboa, veio para o Rio de Janeiro, Salvador, depois veio para o Rio de Janeiro, onde montou sua corte. E, passado alguns anos, esse todo-poderoso Napoleão Bonaparte, ele é vencido em algumas batalhas e perde o poder. E aquilo que eu já havia falado, né? A França a Europa já estava passando por um período delicado, com o fim de Napoleão, de produtos suíços, rompe esse acordo econômico e leva os suíços ao caos econômico, ao caos financeiro. Então, é isso que está atrelado a essa oportunidade que surgiu. Exatamente, essa oportunidade. E no caso do Dom João VI, ele já estava em Portugal quando foi feito esse acordo? Não. Já tinha voltado para Portugal? Sim, a família real ela veio para cá em 1808. Esse acordo foi assinado em 1818. A corte ainda estava aqui. Ela volta para Portugal perto da independência, né? Aí, se foi uma independência mesmo total, aí já cabe uma outra matéria, né? Eu, por exemplo, não concordo nessa independência, né? Eu costumo tratar uma independência entre aspas. Mas, assim, a assinatura foi com Dom João aqui. A chegada dos imigrantes pega um pouquinho de Dom João, mas já passa a viver em sua maior estadia aqui, já com o Dom Pedro e o Brasil independente. Bem, a gente vai chamar um intervalo, Diego, e no segundo bloco nós vamos tratar mais dessa chegada dos suíços aqui, exatamente, da forma como eles se comportaram, quais são os legados que eles deixaram aqui para a região. Então a gente já volta para o segundo bloco.